Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui, na verdade, não para dar uma pregadinha, mas para deixar o homem que me deixava dar as pregadinhas dar uma pregadinha. Hoje vocês vão aprender um pouquinho com meu pai, né, o meu herói, minha inspiração, meu modelo, quem eu me inspiro, né, e quem tem me edificado e ensinado tanto, né, tanto na palavra como no caminho de pregar a palavra. E ele vai falar com vocês hoje sobre o vacilo original que desencadeou todos os vacilos, e não só, né, da consequência disso, mas também a retificação que nos dá um novo caminho e uma nova vida. Então, fica aí com vocês o vacilo de Adão. A palavra de Deus nós lemos a respeito de pessoas que erraram e por seus erros, pecados, tropeços, colheram as consequências. Há outros que erraram e além de atrair sobre si consequências, afetaram também outras pessoas. Mas há um personagem em particular cujo erro afetou toda a humanidade. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, uma clara referência a Adão, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós chamamos isso na teologia do pecado original, chamamos isso do pecado ou da herança e natureza adâmica, e é muito importante que a gente entenda o que aconteceu com o primeiro homem, para que a gente entenda o que é que Cristo veio fazer. Alguém disse com muita propriedade que se você quer entender o propósito de algo, é só voltar à origem. Percebemos essa lógica sendo aplicada por Jesus em Mateus 19, quando vão questioná-lo a respeito de casamento, divórcio, novo casamento. Jesus diz: nunca lestes que desde o princípio Deus os criou homem e mulher, e disse: deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Aí eles objetam dizendo: mas Moisés permitiu o divórcio, e diz: pela dureza do coração. Não foi assim no início, e ele deixa claro, não seria assim a partir de então. Quando Jesus volta lá no primeiro casal, ele está nos mostrando, ele está sustentando a ideia de que a origem, ela revela o propósito. Então, nós precisamos entender por que é que a Bíblia começa com o livro de Gênesis falando não só, né, da criação desse mundo que conhecemos e com o qual convivemos, mas principalmente do homem. Havia um propósito que de alguma forma foi afetado por decisões da parte do homem, e Deus precisava restaurar. Então nós só vamos entender não só a importância da vinda de Jesus, como a própria obra de Cristo, se entendermos o que é que aconteceu lá em Adão. E há muitos textos, esse por exemplo que eu estou lendo, faz um contraste sempre entre Adão e Jesus. Por exemplo, eu li Romanos 5,12, agora eu quero ler na sequência os versículos 13 e 14. A Bíblia diz: porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aqui, o apóstolo Paulo já apresenta Adão prefigurando aquele que viria. É uma menção de Cristo, e os próximos versículos vão deixar isso muito claro. Então, o que é que nós podemos e o que nós precisamos entender a respeito, né, desse tropeço, desse vacilo de Adão? Deus tinha um plano. Qual era o plano? A Bíblia diz que Deus fez o primeiro homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por que é que Deus fez o primeiro homem parecido consigo? Havia uma lei na criação estabelecida pelo próprio Deus, e cada um reproduza conforme a sua espécie. Então valia para os vegetais, valia para os animais e valia para o homem. Então esse homem, feito parecido com Deus, deveria reproduzir seres semelhantes a si. E já que ele era parecido com Deus, ele reproduziria outros seres semelhantes a Deus na terra. O problema é que antes de reproduzir, o homem pecou. E o pecado, na verdade, afetou aquilo que nós podemos chamar, ao olhar para o primeiro homem, de uma matriz reprodutora. Ele era um cabeça de raça. Quando por meio do pecado a sua natureza é afetada, ele agora, depois de pecar, passa a reproduzir seres semelhantes a ele. É por isso que a Bíblia diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Como a morte passou? Por meio da reprodução. No Salmo 51, Davi, pelo Espírito de Deus, diz: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo 58,3 diz: os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. Por quê? Porque essa natureza pecaminosa que afetou, que deformou Adão, ela passa a ser reproduzida para toda a humanidade. Então o problema do homem em relação ao pecado não é apenas aquilo que ele faz,
é em essência aquilo que ele é. Uma criança, quando nasce, ela vai nos dar um trabalho enorme para que a gente ensine o que é bom, mas o que é ruim não precisa ser ensinado. Isso de alguma forma já está relacionado com aquela natureza. É quando nós entendemos isso que a obra de Cristo vai fazer muito mais sentido, inclusive dentro desse paralelo. Como que Adão figura Cristo? Eu, quando garoto, né, eu tinha assim quase que um ressentimento, uma amargura com Adão, porque eu via os pregadores o tempo todo dizer que a razão de toda a desgraça no mundo era por causa do pecado de Adão. E o tempo todo eu imaginava o Adão como aquele camarada que veio azarar a nossa vida, né, aqui na terra. E imaginava chegando no céu, imaturo, adolescente, né, e juntando um grupo de irmãos para resolver a bronca e quem sabe a gente no mínimo dar uma coça no Adão pelo que ele fez. Agora, o que nós precisamos de fato entender é porque a Bíblia apresenta, né, a consequência das suas ações tocando a humanidade, porque sem isso nós nunca vamos conseguir mensurar o que é que Cristo veio fazer. Então, quando eu lia na Bíblia que Adão prefigurava o que havia de vir, Cristo, meu coração ficava em choque com aquilo, minha mente ficava bolada. Eu dizia, não pode, um camarada que fez uma coisa tão errada ser ele a figura de Cristo, como é possível? E eu me lembro de um dia específico, lendo a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, encontrei um outro texto, porque o apóstolo Paulo lançou mão dessa figura várias vezes. Em 1 Coríntios 15, eu vou ler do 45 ao 49. O texto diz assim, eu vou pausando cada versículo e comentando. Verso 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é um espírito vivificante. Eu lembro quando parei para pensar a primeira vez nisso, eu devia ter 15 ou 16 anos de idade. Falei, peraí, tem outro Adão? Eu sabia daquele primeiro Adão lá do livro de Gênesis, mas não sabia de nenhum outro. E me lembro que procurei meu pai, falei, pai, existe outro Adão além daquele primeiro? E meu pai raramente respondia uma pergunta sem fazer outra. Ele disse, está perguntando isso por quê? Falei, não, eu estava lendo Paulo dizer lá em 1 Coríntios do primeiro e do último Adão. Ele me olha e diz, se ele está afirmando que tem um último é porque tem outro Adão. Eu meio que sentindo as orelhas crescer, falei, deixa eu reformular a pergunta. Falei, quem é o outro Adão? E a resposta do meu pai foi, vá conversar com o texto, meu filho. Eu dizia, mas pai, o senhor já sabe. Ele dizia, vá conversar com o texto. Uma coisa que sou grato a Deus é que o tempo todo ele nos estimulava a pensar. E eu voltei e continuei lendo na sequência, o verso 46. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Eu comecei a perceber nesses versos 46 e 47, mais do que mera comparação, na verdade, um contraste. Então, no verso 46, ele diz que o que vem primeiro não é o espiritual, é o natural. Então, o primeiro Adão é chamado de natural, mas o último é chamado de espiritual. Depois dessa analogia, ele diz no 47, o primeiro formado do pó da terra é terreno, mas ele diz, o segundo homem é celestial. Então agora a gente não tem só o contraste entre um natural e um espiritual, um terreno e um celestial, mas o segundo é chamado de homem. E nessa altura do campeonato, por eliminatória, nós já sabemos de quem está falando. Quem que também é homem, mas diferente do primeiro que era só natural, ele é espiritual, diferente do primeiro que era só terreno, ele é celestial. Obviamente é uma referência a Cristo, que não foi gerado com essa natureza de Adão, com essa natureza pecaminosa. Esse é um dos mistérios da encarnação de Cristo, a razão pela qual ele precisou ser concebido do Espírito Santo, para que não herdasse essa natureza pecaminosa que o homem tem. Ele entra nessa terra de uma forma diferente. Com qual propósito? O propósito, e essa é a única razão pela qual Jesus é comparado com Adão, é que ele pudesse ser o que o primeiro nunca foi, aquele cabeça de raça que reproduzisse seres semelhantes a Deus na terra. Então nós precisamos olhar para a obra de Cristo não apenas como quem veio livrar a gente da condenação do inferno, apenas nos perdoar de pecados já cometidos. Na verdade, ele veio para reproduzir uma linhagem de homens que manifestassem na terra essa natureza divina, o que era o plano de Deus já desde o início com o primeiro Adão, antes da sua queda, antes do seu vacilo. Então olhamos para o verso 48, agora na sequência de 1 Coríntios 15, que diz, como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. No verso 49 ele detalha ainda mais e diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Aqui nós entendemos não apenas a proporção da consequência do pecado de Adão, mas entendemos melhor a obra de Cristo.
E não apenas entendemos o que Jesus veio fazer, mas o que nós precisamos experimentar em relação ao que ele veio nos disponibilizar. Em João, no capítulo 3, Jesus se dirige a Nicodemos, o mestre da lei, e diz: se alguém não nascer de novo, ele não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Nicodemos, confuso, olha para Jesus e diz: o senhor está querendo dizer que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e ser parido, dado à luz novamente? Jesus olha para ele e explica, João 3,6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Em outras palavras, ele está dizendo que a natureza de Adão nos afetou quando houve a reprodução segundo a carne. Cada ser humano, quando chega nesse mundo, entra com a natureza de Adão. Quando Jesus fala de um novo nascimento, ele não está falando de repetir o primeiro. Porque mesmo se hipoteticamente houvesse um jeito de ser dado à luz novamente, a gente ia ficar repetindo aquele looping. Cada vez nasceríamos de novo com a mesma natureza pecaminosa que nos mantém distante de Deus. Então Jesus mostra que o novo nascimento é uma experiência espiritual. É no espírito do homem que, por causa do pecado, se separou de Deus, que a vida de Deus é comunicada. 2 de Pedro 1,4 diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. O que Cristo veio oferecer é uma nova natureza. Isso não significa que a velha é automática ou instantaneamente eliminada. Esse é o problema de muito crente. Quando ele começa a entender a nova natureza, ele deduz que a velha desapareceu e não vai demorar muito tempo para ele estar em crise, em frustração, talvez até mesmo questionando se teve uma experiência com Deus, porque ele vai perceber na prática que a velha natureza ainda está lá. E por que está lá? A velha natureza, ela veio nessa nossa estrutura de carne quando nascemos. A nova natureza é uma experiência que acontece no nível do nosso espírito. Então o que nós precisamos entender aqui, quando você nasceu de novo, e se não nasceu, essa experiência você tem que buscar com urgência, desesperadamente. Quando alguém nasce de novo, o espírito recriado, renascido dessa pessoa, agora com a natureza de Deus, não deixa o corpo para sair vagando de forma desincorporada por aí. Então, o que nós precisamos entender é que a nova natureza foi colocada no nosso espírito, e o nosso espírito está preso dentro dessa gaiola chamada corpo. É por isso que tem uma guerra de natureza. Paulo diz em Gálatas 5,17 que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Essas naturezas não estão de acordo. A boa notícia é que se o pecado de Adão, o vacilo de Adão, trouxe uma natureza pecaminosa que escraviza, Cristo veio para anular e desfazer o vacilo de Adão. Ele, na verdade, nos proporciona uma nova natureza. E mesmo que a velha não tenha desaparecido, pela nova natureza nós podemos subjugar a velha. É isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, crentes já convertidos, cheios do Espírito Santo, explica quando ele diz que nós temos que nos despojar do velho homem e nos revestir do novo a cada dia. Nós precisamos de um exercício prático de permitir que a nova natureza, proporcionada por meio do novo nascimento, nos governe. Então, se por um lado estamos mencionando o pecado e o vacilo de Adão, por outro lado, precisamos entender que Deus não nos deixou apenas à mercê do que Adão desencadeou na humanidade. Ele tinha um plano, ele tinha uma solução. Cristo é apresentado na Bíblia como o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Antes do homem ser criado, antes do homem pecar, Deus já tinha solução para tudo aquilo que ele sabia que ia acontecer. Você que está assistindo, inevitavelmente, foi afetado pelo vacilo de Adão, mas você pode escolher receber agora, de uma forma direta, daquilo que Cristo veio proporcionar. O Evangelho é mais do que ser perdoado e livre da condenação. Nos expomos agora a uma transformação, como diz Paulo em 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, na imagem do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8,29, que aos que dantes conheceu, Deus também os predestinou a fim de que sejam conformes à imagem de seu Filho Jesus. Reproduzir a imagem de Jesus, como reproduzimos a de Adão, é o plano e o propósito de Deus, é a essência do cristianismo. 1 João 2,6 diz: quem diz estar nele deve andar como ele andou. Não é apenas um conjunto de regras que nos foi dado, pelo qual nós temos que agora nos esforçar para mudar o comportamento. É deixar que essa nova natureza assuma o controle, nos governe de tal forma que a imagem do último Adão, e Cristo é chamado de último porque, diferente do primeiro, que errou e precisou de um outro para consertar, Cristo veio para cumprir o propósito, e depois dele não haverá necessidade de nenhum outro. Se por um lado fomos afetados pelo vacilo de Adão, por outro, devemos ser gratos a Deus, porque Cristo nos ofereceu essa grande, extraordinária solução. E isso é chamado na Bíblia de o Evangelho, a transformação para todo aquele que se arrepende e crê e se entrega
a nova natureza. Que Deus te abençoe e te ajude entendendo a essência do Evangelho, a corresponder com ele e viver o melhor de Deus, manifestando a imagem do último Adão, reproduzindo a imagem de Jesus.